Bom dia pessoal, nesse vídeo de hoje vou estar fazendo um review a respeito desse equipamento, né? É um alicate a perímetro da marca Kaiwitz, né? É um alicate a perímetro o qual ele foi emprestado aqui para nós estarmos fazendo esse vídeo, né? Foi emprestado por um profissional da área elétrica, Jofre. Vai um salve para o Jofre, né? Que nos forneceu esse equipamento para nós estarmos trazendo esse conteúdo aqui no canal, né? Agora ele está famoso, né? Nacionalmente e mundialmente com o vídeo no YouTube. Mas vamos lá, né? Esse equipamento aqui é da marca Kaiwitz, né? A referência dele aqui, vou pegar a caixa dele, é a referência HT208D, né? É um equipamento, esse equipamento aqui ele foi adquirido na AliExpress, né? Você, provavelmente, quem está visualizando esse vídeo, já vai ter visto equipamentos desse, né? O mesmo hardware, o mesmo design, com marcas diferentes, né? Por exemplo, Rabotest, Minipa, né? Também, só o que vai mudar vai ser a cor, onde está vermelho vai ser azul, mas é o mesmo equipamento, né? O que vai variar, como eu falei, a cor e o preço. Porque se você for adquirir um alicate desse aqui, no caso da Minipa, você com certeza absoluta vai pagar mais do que o dobro do valor desse equipamento. Esse equipamento aqui é o completo, que mede tensão, né, corrente alternada e corrente contínua. E ele custou aproximadamente R$ 300. E o da Minipa, com certeza você vai pagar mais do que o dobro, né? Como eu falei, ele foi adquirido na China através da AliExpress, né? E me surpreendeu o tempo em que esse equipamento chegou, né? Chegou em aproximadamente 30 dias, né? Então, muitas das vezes você opta por estar comprando um equipamento aqui no Brasil. Eu vou comprar o Minipa mesmo, porque não que o Minipa seja ruim, não, é uma marca conceituada, né? Mas, assim, geralmente você opta por comprar mais no Brasil, né? Por quê? Porque chega mais rápido, né? Dependendo do frete que você escolher. Mas você compra um equipamento desse aqui, vem da China, o tempo curto e o preço baixo, assim, é bem mais viável, né? Mas enfim, como eu falei, é dessa marca, é um equipamento em que ele tem certificações, né? A certificação europeia, né? De acordo com as diretrizes, né, da União Europeia, ele tem essa certificação CE, certificação de qualidade, ROHS, né? Então é bem completo e está de acordo com a norma, né, IEC 61010-1, né, que diz respeito aos recursos de segurança para equipamentos de medição, de controle, de laboratório, né. É um equipamento bem completo, né. O que me assim deixou surpreso e de certa forma assim, como é que eu posso dizer, surpreso positivamente é a robustez, né. Você visualiza pelo case, né. Geralmente você pega um determinado equipamento mais inferior de qualidade, case não vai vir, nem temos nem ver case. Esse aqui já vem um casezinho, ó, rígido, né? Bem robusto. Vem aqui com a marcação da marca, né? Aqui no case, né? Bem interessante, né? Vamos visualizar o equipamento para a gente ter essa ideia. O equipamento segue a mesma linha, né? Robusto. Aqui a gente vai visualizar o que é que ele vem aqui. Ele vem primeiro de tudo aqui o manual, né? O manual aqui ele tem 5 linguagens, né? Então, inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, né? Um manual bem completo, né? Bem completo, dei uma lida nele aqui. Ele é bem completo, traz praticamente todas as informações necessárias para você estar manuseando e usando esse equipamento, né? Fora isso aqui, ele vem um termopar, né? Para que você tenha a possibilidade de estar efetuando medições, né? De temperatura, até porque ele está apto a fazer medições de temperatura, seja em Celsius ou Fahrenheit, né? E a ponta de prova. A ponta de prova tem uma característica aqui que eu vou estar mostrando para vocês, né? Lembrando, esse equipamento aqui, a categoria, o ambiente, né, de uso dele é de categoria 3, significa dizer que ele é um equipamento apto a você estar trabalhando na indústria, né? A fazer medições em quadros elétricos, em painéis de distribuição, em motores elétricos, né? Então ele está apto para isso, né? No entanto, a sua ponta de prova, eu percebi uma característica assim, é a minha avaliação, né? Pode ser que tenha outras interpretações, mas é a minha avaliação. É uma ponta de prova que ela tem uma capacidade de 10 amperes de circulação de corrente, ou seja, ela suporta até 10 amperes, né? Porém, ela possui aqui, ó, quando eu tiro as capinhas, ela possui a indicação aqui, ó, que ela é de categoria 2 até 1000 volts. Então, é importante
você saber desse detalhe em que sentido? Se eu for fazer executar uma atividade, né, com esse equipamento, se eu vou utilizar ele numa categoria 3, usa capinha. Por quê? Porque a categoria 3 ele mostra aqui, não sei se vai estar focalizado, ele mostra aqui com a capinha, essa capinha aqui ela tem a categoria 3 até 1000 volts e categoria, porque não está focando, e categoria 4 até 600 volts. Né? Sem a capinha, a ponta de prova está apta a ambientes com categoria 2. Então, se atentar a isso. Se eu for utilizar ele na categoria 2, beleza, eu posso utilizar sem a capinha. Porém, a partir do momento que eu vou utilizar ele em ambientes com categoria 3, por exemplo, eu vou utilizar eles para medir um barramento dentro de um painel elétrico, um painel de distribuição. Coloca a capinha e faz sentido. Por quê? Porque geralmente no painel elétrico você vai ter vários dispositivos e partes vivas mais expostas, né? Diferentemente, né, de um ambiente de categoria 2. Né? Teoricamente você não vai ter essa exposição. Então é muito interessante você se atentar a esse detalhe. Né? É muito importante. Com relação à qualidade, a ponta de prova é de qualidade, né? Robusta também, o cabeamento assim é bem flexível, né? Provavelmente é um cabeamento de silicone, né? É bem flexível, né? Mas com relação à ponta de prova é isso. Vamos agora ver o equipamento em si. Um dos primeiros vídeos, faz tempo que eu tinha postado um vídeo que eu tinha feito um review a respeito de um alicate amperímetro da Minipa, né? Que também tinha outros exemplares de marca chinesa também, com o mesmo hardware. E uma coisa que me surpreendeu foi que aquele alicate ele passava uma sensação de fragilidade. Em que sentido? Era portátil? Era. Porém, era um alicate que ele era todo de plástico, bem leve, né? Tinha sua portabilidade, né? E era bem completo, mas ele não passava uma sensação de robustez. Toda essa percepção que eu tive daquele alicate, lógico, não é o mesmo alicate, mas foi por água abaixo com esse, porque esse aqui já passa uma impressão totalmente diferente, uma sensação de robustez. Ele é um equipamento pesado, ele é um equipamento que ele é todo emborrachado, essa parte vermelha, é todo emborrachado aqui, não sei se vocês percebem, é todo emborrachado, né? Isso até absorção de impacto, eu não visualizei no manual informações referentes a isso, essa capacidade, mas por ele ser emborrachado, com certeza ele resiste mais a impactos do que outros que não tenham essa característica de construção, né? A única parte aqui que é plástica é a garra, né? E também essa capinha aqui que ela tampa onde você coloca as pilhas, né? Onde esse equipamento aqui ele usa 3 pilhas AA, né? Ou seja, aquelas pilhas palito, né? Então é um equipamento bem robusto, não tenho dúvida dessa. Aqui ele mostra aqui a certificação, né? De acordo com as normas, né? As conformidades com relação às normas, né? Então é um equipamento no que se refere à robustez, para mim, assim, eu vou ser sincero, é excelente. Né? Então aqui, com relação às suas escalas, né? Ele possui aqui medições de corrente alternada e corrente contínua, né? Aqui a escala de 1000 amperes, aqui a escala de 60 a 600 amperes. Possui a função Inrush e VFD, né? Então a função Inrush seria, no caso, uma corrente de pico, né? E a VFD, no caso, seria com relação a ele ter uma filtragem, né? Contra, no caso, frequências variáveis, frequências fantasmas, né? Mas ele tem essa capacidade, né? Algo que, assim, no meu ponto de vista, é uma jogada que, assim, eu vou ser sincero a você, vai escolher um alicate amperímetro, atenta para isso, é o que? O display. Assim, geralmente você pega um alicate amperímetro, você tem aquele display monocolor, né? Aí você, para visualizar numa situação mais escura, você vai e aperta o botãozinho para acionar a iluminação do display. E dependendo da situação, é bem incômodo. Assim, eu uso diariamente um alicate amperímetro, o qual é monocolor, mas o display é pequeno e é difícil você visualizar e assim, é bem chato, sinceramente. Você com um display desse aqui não está nem luz, eu não liguei nenhum botão para iluminar o display, não. É um display natural, é um display, ou seja, colorido, né? Então, facilita e muito o trabalho com o equipamento,
né? Então, vai escolher um alicate a perímetro? Vá por mim. Olhe para essa característica, que assim, é essencial para quem trabalha com equipamento desse tipo, né? É essencial. Então aqui ele possui medições de corrente alternada e corrente contínua. Como é que eu seleciono? Ele está aqui em medições de corrente contínua, né? Eu visualizo aqui, ó, pela simbologia DC e o símbolo aqui de contínuo. Quando eu aperto Function, né, ele passa para AC e a simbologia de alternado, né? Então ele já mostra dessa maneira. Da mesma maneira aqui, em 60 e 600 amperes. Né? Da mesma forma, mas eu quero chegar nessa função em Rush, né? Ou VSD. Aperta aqui Function novamente, né? VFD, né? No caso aqui ele vai estar efetuando medições de corrente, né? Com essa filtragem. E aqui o Rush, né? Beleza. Com relação à tensão, ele também aqui ele possui a medição de tensão contínua e alternada, né? Então você seleciona aqui, ele está medições de tensão contínua. Aqui, se eu aperto em Function novamente, ele permite aqui eu fazer medições de tensão, né, alternada. Ele permite também medições de frequência, né? Medições de frequência. Aqui, medições, né, de resistência, diodo, capacitância, continuidade, né? Então aqui tudo selecionado através do botão Func, né? Aqui, ó, diodo, medição de diodo, né? Aqui, ó, aperto novamente, aqui a gente está na medição de capacitância, aqui na medição de resistência, né? Valores ômicos, né? Interessante isso. Temperatura, né? Temperatura aqui, ele está mostrando a temperatura. Eu estou sem o termopar, mas ele já mostra uma temperatura aqui, né? Provavelmente temperatura ambiente, né? Aqui ele mostra a temperatura em Celsius, né? A principal, e a de cima em Fahrenheit, né? Eu vou só botar aqui o termopar, só para a gente visualizar qual é a temperatura que ele está medindo, né? Com o termopar, né? Para a gente visualizar. Aqui. Com o termopar, aproximadamente a mesma temperatura ele está efetuando aqui a medição, né? Aqui você pega a pontinha dele, né? À medida que eu esquento ela, né? Estou friccionando, né? Aquecendo ela por atrito aqui, ele vai aumentando a temperatura, né? Interessante. Mas sem ela, né? Ele vai estar medindo provavelmente a temperatura ambiente, né? Essa temperatura que ele está medindo. Beleza. E outra situação aqui, no caso, é a medição de tensão, né? Utilizando essa função aqui, LOIS, né? Que significa o quê? Em medições, no caso, com baixa impedância, né? Em tensão, com o que você está medindo tem uma baixa impedância, né? E outra característica aqui importante, né? É essa função aqui, ó, NCV. O que significa NCV? Significa dizer que você está fazendo a detecção de tensão sem contato, né? Então, a partir do momento em que eu seleciono aqui e eu consigo aproximar o meu dispositivo de uma fonte energizada, ele vai estar mostrando para mim, né, no caso, sinalizando se aquele dispositivo, se aquilo ali que você está aproximando, onde você está aproximando, se está energizado ou não, né? Quando você aperta agora a função Func, né, aí ele passa para a função Line, né? Qual a diferença de NCV para Line? NCV, detecção de tensão sem contato, né? E Line, detecção com contato. O que seria isso? Seria a função de uma chave teste. Então, como é que você efetua a medição dessa forma? Coloca a ponta de prova vermelha aqui e efetua a medição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar fazendo algumas medições com o equipamento para que a gente venha, né, tá visualizando o comportamento desse dispositivo em medições nele, né? Então, a primeira medição que eu vou fazer vai ser exatamente a medição de NCV, ou seja, detecção de tensão, né? Então, só um momento. Pessoal, como eu falei, eu vou estar efetuando a medição aqui, NCV, detecção de tensão sem contato, né? E ele tem uma característica aqui. Ele tem aqui, ó, esse LEDzinho aqui, ó. Isso aqui é um LED em que, a partir do momento em que você está numa distância não tão próxima da fonte energizada, ele vai acender com a cor verde. Então, eu vou começar a aproximar aqui, ó.
E está começando a aproximar, ó, a cor verde, e mostra aqui no display a letra L, significa low, ou seja, você não está tão próximo da fonte energizada. A partir do momento em que eu me aproximo mais da fonte energizada, ele vai acender aqui a luz vermelha e mostrar agora aqui, ó, a letra H, que significa height, né? Mudando agora para a função live, ou seja, como eu falei, se torna uma medição como se você tivesse com uma chave teste, aquela chavezinha neon, né? Então aqui, como é que você faz para efetuar medições nessa função aqui? Porque às vezes você não está querendo saber o valor de tensão, às vezes você só quer saber se tem tensão ou não, né? Então você coloca a ponta de prova vermelha aqui, lembrando, não coloca preta, né? O próprio manual ele indica não colocar a ponta de prova preta para não, de certa maneira, interferir, né? Mas o ideal é você colocar só a vermelha. Coloca a vermelha, esse dispositivo ele já possui uma característica, possui esses receptáculos aqui, né? É exatamente para você organizar a sua ponta de prova e também para efetuar esse tipo de medição. Ó. Aqui, ó, você segura no equipamento, totalmente aqui protegido, e aqui, ó, eu coloco na tomada, né? Ó. Vou colocar aqui, ó, um neutro, 0, ó, não está medindo nada, mas a partir do momento que eu coloco aqui, ó, na fase, ele já mostra aqui a letra H de height e acende o LED vermelho. Então essa aí é a função live. Então pessoal, agora eu vou estar fazendo medições agora na escala de tensão alternada, né? Então vou estar efetuando essa medição para que a gente venha estar visualizando como é que ele vai se comportar também, né? Então venho aqui, coloco na tomada e vai estar mostrando para mim aqui a tensão 218 volts, né? E ele já mostra aqui o valor de frequência, né, da minha tomada. Então eu estou trabalhando com 218 volts, né, aproximadamente 60 Hz, né? Então essa aqui é a medição em tensão alternada. E agora aqui, ó, estou efetuando a medição em tensão contínua, né, 24 volts. Eu estou medindo aqui a tensão de uma fonte, né? 24 volts. Aqui estou efetuando essa medição. Como eu falei, algo que é bem interessante. E no meu ponto de vista, é essencial esse display aqui, ó, display colorido. Facilita muito a leitura e também o uso do equipamento, né, em diferentes situações, sejam elas situações em que você esteja no escuro, no claro, de dia ou de noite, né? E aqui ele mostra em cima aqui a temperatura ambiente, né? E agora não menos importante, né, mas essencial, que é a função principal desse dispositivo, medição de corrente alternada. Aqui eu estou medindo aqui a corrente de um micro-ondas, ele está em regime, né? Então 5 amperes, né? Então, e como eu falei em outros vídeos, né? Beleza, eu estou medindo uma corrente que é bem inferior, né? Por exemplo, eu vou só dar pausa aqui para eu conseguir fazer essa medição, porque eu estou sem um suporte técnico aqui, só um momento. Então, pessoal, a partir do momento em que você dá voltas aqui com o condutor que você está efetuando a medição de corrente elétrica, quando você dá voltas aqui no alicate, ele multiplica o valor de corrente. Então, quando você está efetuando medições de corrente com valores mais inferiores, né, é essencial você ter esse tipo de artifício técnico para você conseguir visualizar melhor, né, o valor de corrente que você está medindo, né? Então, você consegue fazer dessa forma, né? Então, medições de corrente é dessa maneira. Eu não vou ter como medir aqui corrente contínua, né, porque a princípio aqui eu não tenho disponível algum dispositivo que venha me fornecer essa corrente para eu estar efetuando a medição. Mas é só você chegar aqui e apertar Function, né, ó, deixa eu voltar aqui, Function, descer, e aqui você efetuaria a medição, né, direitinho a medição da corrente contínua, né. Então, voltando aqui para o equipamento, depois de ter feito essas medições, o que é que eu posso dizer a respeito dele? Robustez, né? Qualidade construtiva, você não vê aqui pontos de injeção, né? Falhas construtivas, né? Possui essa característica que é bem interessante de ser emborrachado, esses suportes aqui para a ponta de prova. Auxilia em determinados testes, né? Porque, como eu falei, você pode estar colocando uma ponteira aqui, né? Colocando uma ponteira aqui, utilizando um multímetro, para você não deixar um multímetro no chão, né? Em alguma base, você faz dessa maneira. Coloca esse aqui, um multímetro em um determinado lugar, né? E pega a ponteira preta, coloca em um ponto comum, se você estiver fazendo alguma medição específica, né? Isso auxilia muito. Ou também para organizar o seu dispositivo, né?
você pode estar organizando seu dispositivo também da melhor maneira que você achar necessário, né? Então, como eu falei, bem robusto. Ele é um equipamento, do meu ponto de vista, completo, né? Para a categoria dele, né? Bem completo, robusto, qualidade construtiva bem interessante. Então é isso, pessoal. Sim, ele tem essa funçãozinha aqui, né? Da função de você aperta e permanece aqui. Ele tem essa lanterna, né? Facilita no momento em que você vai efetuar uma medição. Então, digamos que eu estou com um cabo aqui e está no escuro. A partir do momento que eu ligo essa lanterna aqui, você identifica mais facilmente o seu cabo e consegue efetuar a medição, né? É bem interessante essa função também, né? A função Hold, né? Onde você só pressiona aqui, ele grava, né? Mantém gravado aqui no display a medição, né? Que você realizou. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo era isso mesmo, a intenção era exatamente a gente ter impressões a respeito desse dispositivo, fazer medições e ver como é que ele se comporta, né? Visualizar esse equipamento. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!